Olá, continuemos com as nossas reflexões, nossos comentários sobre o sacramento da reconciliação ou da penitência. Nós já vimos no vídeo anterior esses 3 primeiros itens, inclusive os vários nomes que esse sacramento tem, não só da penitência e reconciliação. Também já vimos por que é necessário um sacramento da reconciliação, se no batismo, no momento do batismo, todos os nossos pecados foram perdoados. A resposta, então, está no vídeo imediatamente anterior, o de número 82. E também já refletimos sobre esse processo de conversão contínua que todos nós devemos ter até os últimos dias da nossa existência. Essa conversão ela tem que ser no dia a dia. Bom, então nesse encontro de hoje nós vamos ver os 2 itens seguintes, o 4º e o 5º, o que é penitência interior e quais são essas múltiplas formas da penitência na vida cristã. Então vamos lá, dos parágrafos 1430 ao 1439 do Catecismo da Igreja Católica. A penitência anterior, esse item 4º, vai nos mostrar que de nada adianta práticas exteriores de penitência, como nós vamos ver, se a conversão não for no coração, dentro da pessoa, na sua essência. Vamos ler. A penitência interior. Assim como já nos profetas, o apelo de Jesus à conversão e à penitência não visa, em primeiro lugar, as obras exteriores, a roupa de saco e as cinzas, aos jejuns e as mortificações, mas a conversão do coração, a penitência interior. Sem ela, as obras de penitência continuam estéreis e enganadoras. A conversão interior, ao contrário, impulsiona a expressar essa atitude por sinais visíveis, gestos e obras de penitência. A penitência interior é reorientação radical de toda a vida, retorno, conversão para Deus de todo o nosso coração, ruptura com o pecado, aversão ao mal, repugnância às más obras que cometemos. Ao mesmo tempo, é o desejo e a resolução de mudar de vida, com a esperança da misericórdia divina e a confiança na ajuda de sua graça. Esta conversão do coração vem acompanhada de dor e tristeza salutares, denominadas pelos padres animi cruciatus, aflição do espírito, compunctio cordis, arrependimento do coração. Então, está muito claro no catecismo o que vem a ser essa penitência interior, no nosso interior. Só mostrar um arrependimento através de... Antigamente, a gente vê na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, que as pessoas punham roupas de saco, bem rústicas, e também sentavam-se em cima de cinzas para demonstrar seu arrependimento, mas a Igreja nos lembra que só isso não basta. Nós precisamos, e é mais importante, ter uma conversão, como nós vamos ver depois no outro item, quantos gestos, quantas coisas que nós temos que fazer para ter esse arrependimento sincero quando a gente vai se confessar. Se a gente ficar apenas nesses gestos exteriores, isso daí é falso, é enganador. Então, é uma reorientação radical que você tem que fazer na sua vida. Radical, na raiz.
né? Essa conversão tem que ser de todo o coração. O que é aversão ao mal? Aversão é não ter nenhum desejo de praticar o mal. E aqui ainda fala de repugnância. O que é uma coisa repugnante? É, por exemplo, você ter nojo de pecar, vamos dizer assim, repugnância ao pecado. Você não querer ofender a Deus de jeito nenhum. Por tanto amor que Ele nos demonstra, até nos enviando o Seu Filho, que aceitou a morte de cruz para nos lavar de todo o pecado. Então, como é que a gente vai querer ofender a Deus? Essa repugnância é isso, né? Essa aversão ao mal, confiando na misericórdia divina, confiando na ajuda, na graça, né, que Deus ainda continua nos fornecendo para que a gente permaneça nesse bom propósito. Por isso que essa dor e tristeza de ter pecado é uma dor e tristeza salutares, saudáveis. Não está errado, né? Nos parágrafos seguintes, a gente já continua essa mesma reflexão. Leiam comigo. O coração do homem apresenta-se pesado, endurecido. É preciso que Deus dê ao homem um coração novo. A conversão, então, é, antes de tudo, obra da graça de Deus, que reconduz nossos corações a Ele. Faze-nos voltar a Ti, Senhor, e voltaremos, em Lamentações. Deus nos dá a força de começar de novo, ao descobrir a grandeza do amor de Deus. Nosso coração experimenta o horror e o peso do pecado e começa a ter medo de ofender a Deus pelo mesmo pecado e de ser separado dele. O coração humano converte-se, olhando para aquele que foi traspassado por nossos pecados. Depois da Páscoa, é o Espírito Santo que persuade o mundo sobre o pecado. Isto é, quanto ao fato de o mundo não ter acreditado naquele que o Pai enviou. No entanto, este mesmo Espírito que desvela o pecado é o Consolador, que dá ao coração do homem a graça do arrependimento e da conversão. Começar de novo. Como é bom, depois do sacramento da penitência, você confessou com um arrependimento sincero os seus pecados, você começa uma nova etapa. O que passou, passou. A gente tem esse horror, né, ao pecado, de tê-los cometido, e ainda correndo o risco de ficar separado de Deus, porque o pecado mortal é uma ruptura. O pecado mortal te separa de Deus. E isso é muito arriscado para a própria existência do pecador. Quanto antes ele voltar a essa amizade com Deus, melhor. Então, olhando, o coração de Jesus aberto com uma lança em que nós também participamos dessa abertura, desse coração rasgado de Cristo pelos nossos pecados, ele se deixou traspassar, mas Deus é misericordioso demais. Jesus nos convida mesmo assim. Ele não se vinga de nós pelos nossos males, pelo contrário, o coração dele está aberto, aberto pela misericórdia. E isso é fruto do Espírito Santo. É o Espírito do amor de Deus, o Espírito Santo é o amor de Deus, que nos impulsiona também a se restabelecer com Deus, a se religar a Deus. Então, esse arrependimento sincero é o que nós chamamos de penitência interior. No item seguinte, vamos ver quantas formas existem
para a gente ter esse arrependimento sincero, sem o qual a confissão é inválida. Vamos ler. As múltiplas formas da penitência na vida cristã. Estamos falando da penitência interior. A penitência interior do cristão pode ter expressões bem variadas. A Escritura e os padres insistem principalmente em 3 formas: o jejum, a oração, a esmola, que exprimem a conversão com relação a si mesmo, a Deus e aos outros. Em paralelo à purificação radical, operada pelo batismo ou pelo martírio, citam como meio de obter o perdão dos pecados os esforços empreendidos para reconciliar-se com o próximo, as lágrimas de penitência, a preocupação com a salvação do próximo, a intercessão dos santos, a prática da caridade que cobre uma multidão de pecados. Olha, gente. Jejum, oração e esmola. Em relação a si mesmo, em relação a Deus, em relação ao próximo. O jejum lá de Isaías, capítulo 58, é bom ler. O jejum não é só se mortificar, se abstendo de alimentos, não é só isso o jejum, não. O jejum é um esforço físico, inclusive, para trabalhar pela justiça. O capítulo de Isaías que eu citei, o 58, é bem a esse propósito. Inclusive, também, em relação a si mesmo, a aceitação dos sofrimentos, como a gente vai ver aqui. Sofrimentos, nós vamos ver aqui, estamos vendo, que aceitar, as doenças, as debilidades do nosso organismo, a cruz que a gente tem que carregar no dia a dia, tudo isso pode ser encaixado nessa prática do jejum, que não é só se abster de alimentos. Viver em constante estado de oração. Todo o nosso viver, como nos ensina São Paulo, seja comendo ou bebendo ou fazendo o que estivermos fazendo, sempre em união com Deus, sempre nesse estado de oração, desde o amanhecer até o anoitecer e mesmo à noite, sempre religado e ligado a Deus. É assim que Ele nos santifica, porque ficando próximos a Deus, Ele é o santo, Ele nos santifica, até nós já vimos isso. E por fim, a esmola, a prática da caridade. Não é só dar uma moeda para um mendigo na calçada, ou uma cesta básica para uma instituição de caridade, que às vezes nem é você que entrega, às vezes manda alguém entregar, como se estivesse cumprindo a sua parte. Não, tudo bem, também faz parte, ajudar com cestas básicas, tanta gente passando fome, mas não se limita a isso. A prática da caridade também tem essa preocupação da salvação do próximo. Você anuncia Jesus Cristo, você anuncia o Evangelho, inclusive com o seu comportamento, na forma de tratar as pessoas. Você consegue ver Cristo no próximo. Contar sempre também com a ajuda dos amigos de Deus que já estão na glória, a intercessão dos santos, Nossa, essa prática da caridade já nos ensinam também as Sagradas Escrituras e os padres, cobre uma multidão de pecados. Continuando ainda, olha quantas formas nós vamos ver aqui de ter essa penitência interior. Vamos ler. A conversão se realiza na vida cotidiana por meio de gestos de reconciliação, do cuidado dos pobres, do exercício e da defesa da justiça e do direito, como nós falamos aí
de Isaías, pela confissão das faltas aos irmãos, pela correção fraterna, pela revisão de vida, pelo exame de consciência, pela direção espiritual, pela aceitação dos sofrimentos, pela firmeza na perseguição por causa da justiça, tomar sua cruz cada dia, seguir a Jesus é o caminho mais seguro da penitência. E a Eucaristia e penitência, bem juntos, né? A conversão e a penitência cotidiana encontram sua fonte, seu alimento na Eucaristia, pois nela se torna presente o sacrifício de Cristo que nos reconciliou com Deus. Por ela são nutridos e fortificados aqueles que vivem da vida de Cristo. Ela é o antídoto que nos liberta de nossas faltas cotidianas e nos preserva dos pecados mortais. Então, como nós já tínhamos prometido há pouco, quantos modos de nós vivermos essa penitência interior dos pecados graves que nós já cometemos. Pecados graves, pecados mortais, que se desgostam a Deus, como a gente costuma dizer, ofendem a Deus, ofendem ao próximo, deixa o mundo pior. O pecado mortal, por mais solitário que seja, ele te prejudica e ao te prejudicar, ele prejudica a igreja, que nós somos um organismo, prejudica o próximo, prejudica a convivência comunitária, a comunidade eclesial da qual nós somos membros. Somos aí uma célula doente com o pecado mortal. Então, essa prática da justiça, o cuidado dos pobres, a confissão das faltas aos irmãos, a correção fraterna, a generosidade, a solidariedade, a aceitação dos sofrimentos do dia a dia, inclusive de doenças graves quando nos prostram e nos derrubam num leito de hospital. Tudo isso deve ser associado à paixão de Cristo para que nós tenhamos a satisfação dos pecados cometidos. A satisfação, que nós vamos ver no final, em outros vídeos, é também necessária para nos limpar de todo o pecado. E não tem nada melhor do que seguir Jesus Cristo na Eucaristia. A Eucaristia e a penitência caminham juntos, porque se você comunga semanalmente, aos domingos pelo menos, tem gente que até diariamente procuram a comunhão. Gente, a Eucaristia é o ápice da vida cristã. É o melhor presente que Deus nos deu e que nos dá. É um alimento para essa caminhada que não é nada fácil aqui na face da terra. De modo que a Eucaristia faz com que Jesus esteja em você, você esteja em Jesus, e isso nos liberta das faltas cotidianas, desses pecados que nós chamamos de pecados veniais. E, além disso, nos ajuda nessa aversão ao pecado, a essa repugnância, ter nojo de pecar, se a gente for dizer assim no popular. Continuemos, mais 2 parágrafos, mais meios para a gente ter essa penitência interior verdadeira. Vamos ler. A leitura da Sagrada Escritura, a oração da liturgia das horas e do Pai Nosso,
todo ato sincero de culto ou de piedade reavivam em nós o espírito de conversão e de penitência e contribuem para o perdão dos pecados. Os tempos e os dias de penitência no decorrer do ano litúrgico, por exemplo, o tempo da Quaresma, cada sexta-feira em memória da morte do Senhor, são momentos fortes da prática penitencial da Igreja. Esses tempos são particularmente apropriados aos exercícios espirituais, às liturgias penitenciais, às peregrinações em sinal de penitência, às privações voluntárias com o jejum e a esmola, à partilha fraterna, obras de caridade e missionárias. Falta de modos para termos essa penitência interior verdadeira é que não é, né? Olha quanta coisa que Deus nos dá, nos oferece, a Igreja incentiva a que nós participemos. Ler a Sagrada Escritura, pelo menos um trecho, pelo menos leia ou ouça nas redes sociais o Evangelho do dia, uma pequena meditação. Quem pode, né, faz as liturgias da hora. Temos as laudes, as vésperas, a oração da noite. Você reza pelo menos uma vez ao dia o Pai Nosso, devagar, pensando. É a oração do Senhor, Dominus, oração dominical, oração do Senhor, o Pai Nosso. Todo ato sincero de culto, hora santa, adoração ao Santíssimo, ou de piedade, rezar o terço, de vez em quando, pelo menos. Tem quem reza todos os dias, ótimo, a devoção excelente, um ato de piedade, que é o Santo Rosário. Tudo isso faz com que a gente vá se convertendo no dia a dia e caminhando rumo ao Santo dos Santos, que é Deus. Também temos tempos litúrgicos na igreja. O próprio Advento é um tempo assim de espera da vinda do Senhor. É uma preparação, né? Uma revisão de vida também. O tempo da Quaresma, claro. O tempo da Quaresma é um tempo forte que a igreja nos dá, caminhando para a celebração da Páscoa. Mas cada sexta-feira da Quaresma, um dia, não só de penitência interior, mas de penitência exterior, mas principalmente interior, com essa revisão de vida tão necessária, são momentos fortes que a igreja nos dá. Temos exercícios espirituais que podem ser feitos, liturgias penitenciais, que a igreja nos convida a fazer, caminhadas, peregrinações de penitência, privações voluntárias, se você fizer também uma própria privação de alimentos ou de bebida, uma vez por semana na Quaresma, mas que te incentive a partilhar fraternalmente aquilo do qual você se abstém. Essas obras de caridade, obras missionárias. Então não faltam modos e meios que Deus nos oferece, a igreja incentiva para que o nosso arrependimento no ato da confissão seja verdadeiro, sincero, porque senão de nada adianta se aproximar do sacramento se não tiver esse arrependimento verdadeiro. E, para terminar, hoje nós temos esse último parágrafo que vai nos falar do arrependimento daquele filho chamado filho pródigo, ou também a parábola do pai misericordioso. Vamos ler.
O dinamismo da conversão e da penitência foi maravilhosamente descrito por Jesus na parábola do filho pródigo, cujo centro é o Pai misericordioso. O fascínio de uma liberdade ilusória. Esse filho mais novo quer ir embora, pede a parte da herança dele e abandona a casa paterna. O que ele vai encontrar depois de gastar tudo? A extrema miséria em que se encontra esse filho, depois de esbanjar sua fortuna. A profunda humilhação de se ver obrigado a cuidar dos porcos e, pior ainda, de querer matar a fome com a sua ração. A reflexão sobre os bens perdidos, o arrependimento e a decisão de se declarar culpado diante do Pai. O caminho de volta, o generoso acolhimento pelo Pai, a alegria do Pai. Tudo isso são traços específicos do processo de conversão. A bela túnica, o anel, o banquete da festa, são símbolos desta nova vida, pura, digna, cheia de alegria, que é a vida do homem que volta a Deus e ao seio de sua família, que é a igreja, que é a comunidade. Pôde nos revelar o abismo de sua misericórdia de maneira tão simples e tão bela. Tão conhecida esta parábola do Pai misericordioso, né? Que só com esses comentários nós acreditamos que mais claro do que isso é até um pouco difícil, mas dá para fazer retiros e palestras, né, sobre a misericórdia de Deus com base nessa parábola de Jesus Cristo, que é simples e tão bela. Como que é bom voltar à casa do Pai, ao seio da sua família, que é a comunidade, a igreja. Reconhecer sua culpa, pedir perdão. E Deus, que é bom, que é misericordioso, no ato, Ele perdoa. Ficamos por aqui hoje. Continuem, perseverem nessas reflexões do nosso catecismo, porque a igreja só quer isso, nos encaminhar para a salvação eterna, junto desse Pai que é misericordioso e tão bom. Por isso, fique sempre com Deus. Que Deus te abençoe.